Olá, meus 210 inscritos, tudo bem com vocês? Quem não é inscrito ainda, por favor, se inscreva aqui no canal. É rápido, me ajuda muito e não custa nada pra você, então se inscreve aí, rapidinho. Gente, hoje eu vou falar desse livro aqui, que é Se Eu Precisasse de Você. Ele é uma leitura nacional, ele é super indicado ali na rede vizinha. Eu acho que ele era muito indicado mais pelos hot. Eu acabei gostando do livro, não foi nem pelo hot, foi pelo Enemies to Lover. Gente, esse livro é realmente de Enemies to Lover, assim, de verdade. Só que no início eu tive muita dificuldade de ler o livro, porque o livro, ele fala sobre política, basicamente, brasileira no início. Porque são famílias políticas que se odeiam. Então, assim, né, a gente tá fugindo de política na rede social. Eu não tava afim de ler sobre política em livro. E aí, as primeiras 20, 30 páginas, eu não consegui avançar muito e eu desisti do livro. Eu desisti. E eu fui ler outra coisa. Mas daí eu vi, não, vamos dar uma investida, né? Vamos de novo. E, gente, depois que eu voltei, eu não consegui parar. Eu simplesmente engoli o livro. Ele é um livro grande, tá? Ele tem, eu acho que umas 600, 700 páginas. E super vale a pena. Então, assim, agora eu vou falar um pouquinho pra vocês, né, do livro em si. É um livro muito bacana. Tem várias coisas brasileiras nele que eu lia e eu cutucava, assim, o meu marido. Olha só, tá falando do Fluminense, tá falando do não sei o quê. Então, assim, foi uma leitura bem legal. Sofri no início ali, nas primeiras 20, 30 páginas, que falava de política. E é muito personagem, é meio confuso ali o início, sabe? Então, é isso. Vou contar pra vocês agora mais. O livro tem alguns personagens principais, então a principal do livro é a Alice Rossi, mas a gente fala mais, a gente escuta chamarem ela mais de Rossi. A gente tem o Marco Montes, que a gente também escuta ele ser chamado mais de Montes, porque assim, as pessoas se odeiam delas, ficam se chamando pelo sobrenome. A gente tem a Duda, que é uma amiga da Rossi. A gente tem a Rossi namorando, né, o Hugo. Então assim, a gente tem alguns personagens ali que eles são bem unidos e eles se odeiam entre as famílias ali. E há um tempo atrás tinha um prefeito, né, que ele tava roubando verba do governo. E tanto que ele deveria ter feito uma obra numa ponte, e ele não fez essa obra, essa ponte desmoronou. E os pais da Rossi, que no caso é a Alice, caíram da ponte, eles estavam passando com o carro e eles morreram. Então é por isso que a gente tem um ódio muito grande entre as famílias, porque uma das famílias ali, o prefeito, no caso o pai, tava roubando do governo, super básico, né, gente? Super combina com o Brasil isso. Só que aconteceu, né, a ponte não foi restaurada, ela caiu, matando os pais da Rossi, no caso, a Alice. Só que esse prefeito, ele roubava, mas a família dele não sabia, a mulher dele não sabia, o filho dele não sabia. Então tem esse prefeito que roubava, a mulher dele que não sabia que ele roubava, e o filho dele que não sabia que ele roubava. O filho desse se chama Marcos Montes. Então tem essa família de políticos, né, que é odiada, porque o pai dele fez isso, o pai dele foi preso depois, e é algo super legal. O Marco, que no caso é o filho desse prefeito ladrão, ele pegou um documento onde comprovava que foi culpa do pai dele a ponte não ter sido restaurada, e ele entregou esse documento pra Alice. E a Alice era, tipo, criança na escola, chorando e tal, e ele entregou esse documento, que foi o documento que fez com que o próprio pai dele fosse condenado. Então, assim, a gente tem a Alice e o Marco que se odeiam, porque as famílias, imagina, né? Como é que eu vou gostar de um cara onde o pai dele fez com que meus pais fossem mortos? O Marco teve uma atitude super bacana de ele pegar o documento pra comprovar que o pai dele realmente fez aquilo. Basicamente foi por causa dele que o pai dele foi preso. Ele entregou pra Alice, mas igual a relação deles é bem lixo, assim. Então aí a gente tem o Enemies to Lovers, aí a gente tem o casal que, tipo, é forte, né? Por que eles são tão inimigos, assim. Então, assim, tem algumas famílias de políticos que não se dão bem. E aí a gente tem, né, a Alice basicamente, ela ficou sem os pais dela e ela acabou se aproximando muito de uma família vizinha, assim, vamos dizer. E ela acabou tendo um relacionamento com o Hugo, que é como se fosse, que é um amigo dela que basicamente virou namorado. Que nem ela falou, ela tava sozinha no mundo, ela se aproximou demais do amigo dela, acabou tendo um relacionamento. Ela meio que quase que é adotada pela família dele, então assim, ela passa Natal na casa deles, ela vive na casa deles. Só que a gente começa o livro com o Hugo traindo ela. E aí a Alice não tem pai, não tem mãe, e o namorado dela, que era a única família dela, e a família dele, que era a família dela, ela não tem pra onde ir.
Então ela acaba indo morar com a amiga dela, a Duda. Óbvio, tem todo ali o auê de tipo, você tá me traindo, né? Dormiu com uma mulher na minha cama e tal, ninguém... A família dele, do Hugo, odeia ele pelo fato dele ter traído a Alice, porque, tipo, a guria era uma filha pros pais dele e, né, eles super próximos, ela não tem com quem contar, então, assim, a família dele super apoiou ela, trouxe ela pra perto e ele vai lá e trai ela, então, assim, a família dele tá toda contra ele pelo que ele fez. E ela não tem pra onde ir, obviamente, ela não quer ir pra casa dele. Tanto que a mãe dele pede pra ela vir pra casa, ela diz não faz sentido nenhum eu ir pra aí. E ela vai morar com uma amiga dela, que é a Duda, que é uma personagem super importante também. Só que, gente, a Duda tá morando com o Marco. O Marco, filho do prefeito. Aquele prefeito que roubou, aquele prefeito que matou os pais da Alice. Então, por mais que as famílias de políticos se odeiam, a Duda e o Marco conseguiram se juntar. Na verdade, conseguiram fazer uma amizade. Tanto que a Alice não entende como é que a Duda é amiga deles. Os amigos do Marco não entendem como é que ele é amigo da Duda, como é que ele mora com a Duda. Tipo assim, realmente ali eram duas pessoas que se odiavam, viraram amigas. E agora a Alice não tem onde morar, então ela vai morar junto com a Duda. E o Marco tá morando lá. E os dois se odeiam. Gente, é um Enemies to Lovers em que eles ficam realmente brigando, se bicando dentro de casa, quase se matam. Aí a Duda convida a Alice pra ficar ali uns tempos, né? Porque ela não tem realmente pra onde ir. E o Marco fica putaço, meu Deus. Eles têm um apartamento grande, então assim, tem um quarto de hóspedes que dá pra ela ficar. E o Marco é um baita de um... Ele é lindo, um baita de um galinha. Ele toda hora traz gente. A Alice vai levantar pra fazer um café, tem um monte de mulher passando do quarto dele, indo embora de manhã cedo. Porque ele realmente é um galinha e ele é super bonito. E a Alice, já no início do livro, já dá a entender que ela não tem muitos orgasmos. Que o Hugo, namorado dela, não dava orgasmo pra ela. Então ela fica dizendo, meu Deus, eu ainda namorava com ele, nem orgasmo eu tinha. Eu só queria uma foda pra ter um orgasmo. E a Duda fica, não, eu vou... A amiga dela, né? Eu vou arrumar uma transa boa pra você. E fica tentando arrumar encontros pra ela e tudo. E aí, enquanto isso, o Marco tá dele que dele ali, os dois brigando, eles brigam muito, gente. Assim, é umas coisas... Eu acho que o mais legal ainda da história deles é... O Marco, né, esse filho desse prefeito, eles têm uma empresa farmacêutica. Então, eles trabalham, né, com remédios e tal, e eles são super ricos. O pai dele tá preso, ele assumiu a empresa. O pai dele tinha uma empresa e ainda era prefeito. Tem coisa aí. E ele assumiu a empresa, ele e a mãe dele. Ele é o CEO ali da empresa farmacêutica. E a Alice é uma nerd. Nerd. E adivinha onde ela trabalha, gente? Ela trabalha na Anvisa. E a Anvisa faz o quê? A Anvisa libera os medicamentos para produção. Então, além de eles se odiarem na vida real, eles se odeiam no trabalho, porque a Alice faz de tudo para trancar os medicamentos que ele quer lançar. Exemplo, tem uma coisa muito engraçada que é toda vez que eu vou lançar um remédio, eu tenho que mandar um formulário que o pessoal da Anvisa consegue me responder em um dia. Quando o formulário chega na Alice, o formulário leva 3 dias pra ser aprovado. Tipo, os dois brigam direto em casa e no trabalho. E toda hora a Alice vai lá dizer que ele tá fazendo alguma coisa errada, que o medicamento precisa mais de teste e ele não consegue lançar. Então, assim, até no trabalho eles se matam. Eu não posso passar essa resenha sem falar um pouquinho da Duda, que é a melhor amiga da Rossi. A Duda tem um relacionamento super tóxico com o namorado dela. Acho que é Jonathan, o nome do namorado. Jonas é o nome do namorado dela. Olha o relacionamento que ela tem. Ela namora esse Jonas, mas a mãe dele não aceita ela. A mãe dele fica chamando ela de vagabunda. A mãe dele fica, assim, faz o inferno da vida deles. E ele toda vez vai lá e termina com ela por causa da mãe dele. Porque a mãe dele não aprova, porque a mãe dele não sei o quê. Então a Duda, toda vez que ela tá bem com ele... A mãe dele vem, faz alguma coisa e o Jonas não tem pulso firme com a própria mãe dele, sabe? Ele deixa ela se meter no relacionamento deles, então eles ficam terminando e voltando toda hora. E esse Jonas é amigo do Marco e ainda tem o Nick, que é o dono de um bar. Então, assim, aquela amizade entre Duda, Marco, o namorado dela, Jonas, e o Nick, eles estão sempre num bar do Nick ali bebendo e tal. E a Alice, né, que foi traída, acabou de entrar nesse grupinho, vamos dizer assim. Mas nem o Nick, nem o Marco suportam a Alice, porque ela é meio que sabe tudo, ela é bem chatona, e o Marco deve ficar falando super mal dela pro Nick, então o Nick também não gosta dela. E ali tá a Duda como ponte entre eles, porque a Duda é a melhor amiga da Alice e melhor amiga do Nick e do Marco. E aí a Duda tem esse relacionamento extremamente tóxico com o Jonas, e a gente já no início do livro já não gosta muito dele. E tanto que o Nick e o Marco, que são amigos do Jonas, não aprovam isso, dizem que a Duda, você tem que largar dele,
não faz sentido, esse relacionamento não faz bem pra você. A Duda super chora e o Marco super cuida dela, tanto que a Alice não entende como é que hoje em dia o Marco consegue cuidar mais da Duda do que ela mesma, sendo que ela é amiga de muitos anos, e o Marco fala, você não tava aqui quando ela brigou com o Jonas chorando, hoje eu cuido muito mais dela do que você pode imaginar. Então, assim, a Duda tem uma amizade super legal com o Marco e com o Nick ali. Aí, né, gente, como a gente já espera, né, tem uma tensão sexual entre o Marco e a Alice, porque a Alice, sem querer, foi inventar de falar que ela só queria gozar, ela só queria ter um orgasmo. E o Marco disse, não, eu posso dar um jeito nisso. A gente se odeia, eu tenho algumas regras. Ai, gente, essa regra é tão clichê nos livros que dá vontade de dar um soco. Que é a regra de a gente transa, mas sem se beijar. Eu não beijo bocas. Ele fala, eu não namoro. Tá, filho, tá. Vamos ver até que página isso vai durar. Então, assim, a primeira regra deles, eles, né, vão transar só pra ela poder ter um orgasmo, mas não pode beijar na boca e ele não namora. É isso, a ideia é não se envolver, né? O clichê dos livros que a gente já sabe. E ela realmente tem orgasmo com ele. Os hots são bem legais, são bem descritivos, assim, são bons. Ela tem os orgasmos dela, ela fica super feliz, mas eles têm um relacionamento sem sentimentos, assim, eles realmente transam. E eles começam a transar bastante. Antes o Marco tinha uma mulher por dia saindo do apartamento deles. Agora ele não tem, tipo, ele tá transando com a Rossi ali 3 vezes, 4 vezes na semana. Eles não contam pra Duda. A Duda passa quase o livro todo sem saber que eles estão transando dentro da própria casa dela. E eles não querem contar pra ela, porque não tem sentimento, não tem nada. Por enquanto. Chega um momento que a mãe do Marco, ela adoece. Ela tem uma doença super raríssima e é uma doença que matou a avó dele. Então, assim, ele entra em desespero, porque se matou a avó e agora a mãe não tem muita cura, é super rara, a mãe dele vai morrer e ela tá super mal no hospital já. E aí ele conta isso, né, pra Rossi e tal. Só que, gente, a Rossi é meio química, meio cientista, meio nerd. Ela simplesmente para tudo que ela tá fazendo e começa a pesquisar sobre a doença da mãe dele, o que ela pode fazer. Ele entrou em contato com alguns médicos especialistas pra trazer pro caso, pra ajudar. Só que como o pai dele era um prefeito filho da puta, vários médicos não querem ajudar ele, não querem nem entender o caso. E a Rossi, como ela é médica, meio cientista, gente, ela é um gênio, ela fez vários artigos que ficaram super famosos enquanto ela estava na faculdade. Então, assim, ela tem relevância no mercado. E ela vai e pede para um desses médicos que não quis ajudar o Marco a conversar com ela para tentar entender o caso. E ela fazendo tudo isso por trás do Marco. O Marco não sabia que ela estava se envolvendo. O Marco chega em casa, ela tá cheia de papel assim no chão, e ela tá super prestando atenção nos papéis, fazendo pesquisa, e ele não faz ideia que ela tá pesquisando coisas pra mãe dele. Então essa parte é muito legal, ela fazendo tudo. E, gente, ela literalmente consegue criar uma cura. Ela e o médico lá que tava fazendo a pesquisa criam uma cura pra mãe dele, e ele nem sabe. E ela simplesmente vai no hospital e fala pra mãe dele que eles conseguiram, querem fazer um teste, e ele acaba indo no hospital e vendo, ele fica em choque quando ele descobre que ela tava o tempo todo em cima disso, estudando isso, e que ela conseguiu criar uma cura que eles vão testar. Então, assim, a mãe dele fica super feliz. A mãe dele não entende como é que também a Alice consegue ficar no mesmo ambiente que ela, porque a mulher sabe, né, que tudo que o marido dela causou pra Alice e pra família dela. E ela começa a ver como a Alice é diferente e uma boa pessoa pra estar ajudando ela, mesmo com tudo que aconteceu. Gente, eu preciso dizer que tem algumas vezes que eu acho a Alice muito cachorrinha. Tem um momento que ela acaba dando um beijo no Marco enquanto eles estão meio que transando. Porque ela começa a ter sentimentos, né, gente? E ele também, mas no livro dá a entender que ela começa a ter os sentimentos primeiro. E ela acaba dando um selinho nele. Gente, eles estão na cama e ele vai pra trás e diz, Rosa, acho que você tá entendendo errado, eu não beijo na boca. Gente, naquele momento eu já teria saído do quarto e ido embora. E aí ele, pra amenizar, diz, você pode dormir aqui se você quiser, na cama e tal. E, gente, ela fica, tipo, ela ficou pensando na cabeça dela, ai, não, eu não deveria ficar depois disso. E ela fica, tipo, aconteceu isso 2 vezes. 2 vezes eu me senti extremamente vergonha alheia dele ser, não vou dizer grosso, mas dele ser super curto e reto com ela, de que quem não queria nada além disso. E ela ficou, tipo... Tanto que ele começa a dormir com ela, né? Eles transam e ela começa a dormir na cama com ele. E ela super chuta ele. Ele diz que dorme com um pônei, de tanto que ela chuta ele. Dá pra ver que ele começa a gostar dela dormir na cama dele. Mas ele deixa muito claro que ele não quer nada, E ela vai se apaixonando, né? Básico. A gente tem uma coisa que desenvolve com a Duda, né? Que é a amiga dela, que é o Jonas, né? Eles terminaram de novo, que a mãe de Jonas é uma capeta na vida deles.
Só que o Nick, que é o dono do bar, ele tem sentimentos pela Duda. O Nick dá pra ver várias vezes que ele fica assim, meu Deus, Jonas, você não pode fazer isso com a Duda, se magoa ela toda vez, ele é super protetor com a Duda. E o Jonas não consegue perceber que o Nick é super afim da namorada dele, sabe? Ou da ex-namorada dele, porque eles vão e voltam. E a gente começa a perceber que o Nick realmente gosta da Duda. E aí a Duda tá sem o Jonas, né? Tá os dois solteiros. E aí eles meio que acabam iniciando um relacionamento, se beijando. É super fofinho o início deles ali. O Nick ele tá muito nervoso. Ele diz que não sabe se ele vai conseguir nem transar com ela, porque faz muito tempo que ele gosta dela. Então é uma coisa bem fofinha ali, a aproximação dos dois e o Jonas fora da jogada, graças a Deus. Como eu falei, né, gente? É muito personagem no início do livro. A Alice tem um amigo, Alice Rossi é a mesma pessoa. Tem um amigo que ele tá longe, fazendo um retiro espiritual, que é o Ortega. Isso é importante porque o Ortega vai ter um livro depois, acabou de sair por aí. O Ortega, ele volta e ele é o irmão do Hugo, o irmão do guri que traiu a Alice. E ele chega em casa, quando ele descobre que o Hugo traiu ela, ele dá um soco no próprio irmão dele, tipo, os dois quase se matam ali. É irmão ou primo? Agora eu fiquei na dúvida, tá? Não vou abrir o livro pra ver. É irmão ou primo? E a gente descobre durante o livro que o Ortega, era namorado da Duda antes, tá? O Ortega era namorado da Duda. Ele terminou com a Duda um ano atrás e só terminou com ela, não disse motivo. Terminou com ela, não traiu nem nada, só acabou. E aí, quando ele volta desse retiro espiritual, ele fica puto com o Hugo, a gente descobre que, na verdade, ele gostava da Alice. Ele terminou com a Duda porque ele gostava da Alice, que é amiga da Duda. E por isso que ele foi pra esse retiro espiritual aí, porque ele não aguentava ver a Duda ele não aguentava ver a Alice com o Hugo, né? Não aguentava ver ali o primo dele, ou o irmão dele, que agora não lembro, com a guria que ele gostava. E eu fiquei em choque, eu não imaginava que isso ia acontecer. E aí ele volta e se declara. Só que, gente, aí é o Enemies to Lover muito louco. Porque o Ortega odeia o Marcos Monte e a Duda odeia o Ortega. O Ortega só é amigo da Alice mesmo, porque tem toda aquela função política ali que eles se odeiam. Só que a Alice tá transando com o Marco. Então, quando o Ortega volta e vê que eles são super próximos agora, o Ortega odeia essa proximidade, ele odeia o fato da Alice estar morando no mesmo apartamento que o Marco e com a Duda. E o Marco começa a odiar o fato do Ortega ser tão próximo da Rossi. Mas lembra, ele não quer nada com ela. Por que ele tá com ciúmes dessa amizade? E a gente descobre depois que não é tão amizade, né? O Ortega acaba se declarando pra Alice, dando um beijo nela. O Marco entra no apartamento e vê isso, ele fica puto, mas ele não faz nada, porque ele não tem sentimentos por ela. Então, entra um personagem aí do nada, quase do meio pro fim do livro, que se declara pra Alice. Então ela tá transando com um e tem o melhor amigo dela se declarando pra ela. A Alice acaba falando pro Marco que ela se apegou e que não tá dando mais certo pra ela, então ela não quer mais, né, continuar transando com ele. E ela inventa de dar uma chance pro melhor amigo dela. Quais são as chances disso dar certo, né? Tipo, tu via teu amigo como um amigo e agora, do nada, tu vai dar uma chance pra ele. O Ortega é bonito e tal, super amigo dela e tal, bom pra ela, mas eu sei lá, achei meio estranho, sabe? Não sei se funcionaria. E aí o Marco fica emputecido, obviamente, ele não fala nada pra ela, mas ele fica sofrendo em casa, gente. Ele fica bebendo que nem um louco. E ele ainda continua dizendo que ele não tem sentimentos por ela. E a Duda e o Nick ficam na volta, você tem sentimentos, você só não quer falar, você ama ela. Ele fica bebendo que nem um doido, assim, ele tá muito, muito mal mesmo. Enquanto isso, a Rossi mudou de apartamento e ela tá tentando ter um relacionamento com o Ortega. E aí, um desenvolvimento doido que a gente tem também é que a Duda acaba indo numa festa junto com a Alice, junto com o Marco, com o Nick, uma festa de família. Todo mundo ali junto, porque querendo ou não, é uma família ligada na outra. O Jonas aparece na festa, lembra? A Duda e o Nick estão juntos, estão começando um relacionamento bonitinho, fofinho, saudável. O Jonas aparece na festa e pede a Duda em casamento. E a Duda fica balançada. E aí eu fiquei com uma raiva da Duda que eu queria socar a cara dela. E aí ela sai chorando, o pessoal manda o Jonas embora, o Nick e o Jonas pegam no soco ali na festa, mas daí a Duda vai embora pra pensar, o Nick fica super mal no apartamento dele, começa a beber achando que ela vai escolher o Jonas. Eu achei que ela poderia escolher o Jonas também. Eu ia ficar muito puta se isso acontecesse, mas não, ela escolhe o Nick. Ela manda o Jonas na merda e ela escolhe o Nick. Então, assim, adorei. Depois de um tempo, de tanta gente falar, Marco, você ama Alice, Marco, não era só sexo, você já tá apegado.
ele acaba querendo... Ele fica dizendo, meu Deus, por que eu tive essa regra idiota de não dar beijo? Ele queria, obviamente, dar beijo. Tanto que ele deu, nessa trajetória, 2 beijão na boca dela, porque ele não conseguiu se segurar. Então esse negócio de não dar beijo, obviamente, não ia durar muito. E aí agora, ele tá vendo ela com o Ortega, e ele tá muito ciúmes. Ele começou a notar que ele realmente gosta dela, que ele ama ela e que ele agora quer conquistar ela. E aí ele dá um jeito de conquistar ela. Gente, ele aluga uma livraria que ela mais ama. Assim, é uma livraria super veinha, caindo aos pedaços. Ele aluga a livraria pra de noite e ele leva ela lá, se declara pra ela super fofinha, igual uma cena de um filme, se eu não me engano, que ela gosta. Então foi muito bonitinho. Ela falou que não deu certo com o Ortega, que eles terminaram, então o Rossi achou até que eles iam casar, porque saiu uma notícia que eles iam casar e na verdade não era nada, eles já nem estavam juntos mais. E aí os dois se acertam ali na livraria, transam até dentro da livraria. Coitado do dono da livraria, que depois vai ter que limpar aquilo lá. Aí passando um pouquinho mais no futuro, acontece uma coisa super engraçadinha, que é a Alice quer adotar um gato. E eles estão super juntos, acho que a Alice voltou a morar no apartamento com ele e com a Duda. E ela quer porque quer pegar um gato, adotar um gato. E ele não quer adotar um gato. Então tem todo um diálogo deles ali entre adotar ou não adotar um gato. Tanto que ele aceita. Vamos adotar esse gato aí então. E eles levam o gato pro apartamento. Uma outra coisa que acontece também é que a Alice começa a trabalhar na empresa dele. Sim, a guria conseguiu desenvolver um remédio em pouco tempo para uma doença raríssima. E ele tem uma empresa farmacêutica. Faz todo sentido ela trabalhar pra ele. E ele falou, não, te dou um setor inteiro pra você cuidar. A guria é um gênio, ela realmente é muito inteligente. E ela é muito nerd, assim, ela gosta de Game of Thrones, ela gosta de Star Wars. Ela fala Klingon, sei lá, uma língua lá estranha que eu vi já no The Big Bang Theory. E ele não entende o que ela tá falando, ele diz, meu Deus, essa nerd safada. Gente, é muito legal os diálogos deles, assim, foi um livro que me surpreendeu. No início foi bem chatinho, as primeiras 20, 30 páginas, mas depois eu não larguei mais. Então, assim, leiam, adorei, eu gostei demais, eu não consegui largar. E é isso, espero que tenham gostado, não sei se esse vídeo ficou grande ou não, mas o livro, ele é um pouquinho grande, é um livro acho que de umas 600, 700 páginas, mas vale a pena, eu prometo. Beijo, gente! Tchau, tchau!